Meus irmãos, que Jesus esteja conosco e nos dê a sua paz. Quando Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai, Ele falou não apenas nas moradas físicas, nas moradas dos mundos corpóreos, mas também nas moradas dos mundos incorpóreos ou extracorpóreos. Nós vivemos no mundo físico, o planeta Terra, que recentemente foi visitado por um meteoro, e só o impacto da velocidade do conflito com o ar provocou algumas lesões em muitos habitantes de uma cidade da Rússia. Não estamos sós. A nossa Via Láctea, que é a nebulosa que compõe mais de 100 bilhões de estrelas, ela não passa de um ponto luminoso no universo quando nós nos distanciamos dela. O universo tem mais de 100 bilhões de galáxias. Não se tem notícia da quantidade exata. E trilhões de espíritos, de almas que encarnam em diversos mundos de expiação, de regeneração, mais evoluído, onde a justiça impera sobre a injustiça. Vivemos então no mundo físico, na bordo da Via Láctea. A nossa Via Láctea tem um comprimento de 940 quatrilhões de quilômetros e um diâmetro médio que varia de 15 a 30 quatrilhões de quilômetros, segundo os astrônomos. A Via Láctea tem esse nome porque ela tem a aparência leitosa e gira em torno de estrelas ainda muito maiores, numa dependência gravitacional com a velocidade de 15 a 30 quilômetros por segundo. O planeta gira em torno, ou os planetas e as estrelas giram em torno dessa nebulosa, desse conjunto de sistemas estelares. No início, em um dado momento, a poeira cósmica e matéria interestelar vai se aglutinando e formando uma grande nebulosa. À medida que a força centrífuga se torna maior do que a força centrípeta, e o que é isso? Força centrípeta é a força de fora para dentro. Força centrípeta, ou melhor, centrífuga é a de dentro para fora, e a centrípeta é a de fora para dentro. À medida que a força centrífuga se torna maior do que a centrípeta, surgem então novos corpos estelares. Inicialmente as estrelas, depois as estrelas também, graças a esse movimento de rotação com velocidades incalculáveis e graças à predominância da força centrífuga sobre a força centrípeta, vão surgindo os seus respectivos planetas. E os planetas, também começando como uma grande bola de fogo, vão gerando os seus satélites, os seus cometas, os seus meteoros, ou seja, outras matérias orbitais. A utilidade dos satélites, além de outras, é de manter o equilíbrio gravitacional dos seus planetas que eles deram origem. Graças à nossa Lua, que a Terra mantém o seu movimento de rotação e de translação dentro de uma harmonia perfeita.
E dessa forma, os satélites girando em torno dos planetas, os planetas girando em torno dos seus sóis, de suas estrelas, as estrelas girando em torno da sua nebulosa, a nebulosa girando em torno de uma outra maior, e essa outra girando em torno de um conjunto de nebulosas, e esse conjunto de nebulosas gerando em torno ainda de um poderoso ou de uma poderosa força gravitacional que os cientistas chamam de buraco negro, que é um outro nível de matéria, que chamam de matéria escura, ainda um enigma para a ciência de Newton, para a ciência de Einstein, para a ciência do século XXI. Mas Jesus também falou que essas moradas, sem detalhar que seria apenas o nosso planeta, o nosso sistema solar ou a nossa nebulosa, existem moradas também no plano espiritual. A quantidade de mundos espirituais, de cidades espirituais, é infinitamente maior do que todos os mundos no ambiente material. Ou seja, nós temos um ambiente material propício a inúmeras reencarnações para que o espírito possa evoluir intelectual e moralmente na proporção da condição coletiva daquele mundo corpóreo. Mas não vamos aqui agora entrar em detalhes da astronomia ou entrar em detalhes das incontáveis colônias espirituais, dentre as quais a mais famosa é a colônia de Nosso Lar, em que a ministra veneranda organiza, por meio dos seus ministros prepostos e do governador da cidade revelada pelo André Luiz, o magnífico jornalista, médico, o instrutor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Mas não vamos falar também desses mundos. Vamos agora falar de um mundo mais interessante, que é o mundo de Freud, o mundo de Jung, o mundo da mente humana. Por quê? Porque os mundos plasmados na vida material e na vida espiritual extracorpórea reflete a nossa vida mental. Ou seja, o que nós emanamos por meio da mente espiritual é, na verdade, a fonte causadora pela qual o Pai se utiliza para que os seus arquitetos, à semelhança de Jesus, possam construir esses diversos mundos materiais no plano físico, corpóreo, e no plano extrafísico ou extracorpóreo. Portanto, há muitas moradas na casa do Pai, fora de nós e dentro de nós. E vamos falar um pouquinho sobre essas moradas que existem dentro de nós. A morada da nossa casa mental, porque é ela que gera a nossa vida espiritual. É ela que determina a sintonia do mundo que vamos reencarnar e a sintonia do mundo que nos espera após a encarnação. É por essa razão que os últimos anos, os últimos momentos da vida física do espírito encarnante é de fundamental importância para que ele possa construir uma desencarnação, pelo menos tranquila, para que ele entre numa paz, numa sintonia superior e seja digno de participar de uma coletividade espiritual menos sofrida, mais, por que não dizer, harmoniosa e fraterna. Mas qual seria a principal casa do Pai? A casa dos humildes? Não. A casa dos amorosos? Também não. Dos piedosos? Não. Dos que sabem perdoar? Não. Dos caridosos, dos que têm esperança, dos que têm fé? Também não. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é o planeta Terra, a terra da evolução.
a condição para que nós vivamos em paz, para que a nossa rua tenha paz, para que o nosso município tenha paz, para que se supere a violência em nosso trabalho, para que tenhamos condições de dignidade de viver num mundo de paz, para que nós saiamos daqui e vivamos numa colônia como o nosso lar e outras muito superiores, é termos paz. Mas o que é paz? É condição de sermos pacíficos. Meus irmãos, quando nós sentimos uma presença espiritual superior, não é a sabedoria daquele espírito que nos atinge, não é a sua humildade nem o seu amor, é a sua ternura, é a sua mansuetude, é a sua docilidade, é a sua afabilidade. A afabilidade, a doçura, a ternura são condições de identidade entre os anjos. Muitos de nós falamos do Cristo, da sua postura enérgica, combatendo a hipocrisia, combatendo todo tipo de inverdade. Muitos de nós falamos da energia crística, da cura, mas quantos de nós nos esquecemos da meiguice de Jesus, da docilidade de Jesus? Falamos que ele expulsou os vendilhões do templo, que ele acalmou a tempestade, aplacou tempestades íntimas, andou sobre águas, mas não imaginamos o Cristo tocando uma flor, dizendo para aquela filha de Jairo, de forma doce, Talita cum, ou Talitá cume, menina, acorda. A suavidade do Cristo em receber as crianças, em curar aqueles pacientes, não foi uma cura distante, foi uma cura terna, enriquecida de mansuetude. A virtude de Jesus, irresistível, não era a sua sabedoria, não era o seu amor puro, era a sua docilidade, era a sua meiguice, manifestando esse grande amor. Ninguém poderia resistir ao olhar daquele ser terno, daquele ser meigo, daquele ser doce, irresistivelmente pacífico. Ninguém poderia resistir. Como não se poderia resistir à docilidade do poverello de Francisco de Assis, o filho de Pedro Bernardone, que não quis seguir os caminhos do mundo e que sensibilizou o Papa Inocêncio III com a sua profunda meiguice e passividade e pacificação. O Papa sonhou que aquele homem, aquele mendigo que foi às portas do Vaticano para lhe pedir autorização para poder pregar, pudesse ser ele o anjo de Deus que iria sustentar a igreja. Por essa razão, foi a docilidade do Pai Francisco, a docilidade de tantos que vieram depois dele, como São Tomás de Aquino, a tranquilidade de Santo Agostinho depois de uma longa tempestade, é a docilidade dos anjos que nos faz chorar. A sabedoria do Mestre nos comove, o amor terno de uma mãe nos robustece, mas somente a vibração superior de uma alma doce, de uma alma terna, de uma alma pacificada por uma consciência tranquila, nos comove até as lágrimas. Tem sido assim. Quando nós desencarnamos, que ficamos à procura, e agora eu estou do lado de cá, é a sensação de ternura, de meiguice, de amizade, o sorriso daqueles que amam, que nos tocam e que nos levam às lágrimas. O apóstolo Paulo, quando desencarnou, recebeu a visita de Ananias, aquele grande apóstolo que ele perseguira, ou desejara perseguir, indo em direção a Damasco. Ele então foi conduzido por uma caravana celeste, segundo a revelação de Emmanuel, do excelente livro psicografado por Chico Xavier,
Paulo e Estevão. Paulo, o antigo Saulo de Tarso, acompanhado por Ananias, que ao desencarnar estava sofrendo de uma cegueira espiritual, e Ananias tocou-lhe a fronte e fez Paulo recobrar sua visão espiritual, e dizendo: as portas de Damasco, a luz do nosso mestre te cegou. E depois ele, em sua misericórdia, fez com que eu pudesse curar dessa cegueira material temporária. Mas agora, Paulo, o mestre também me cobriu para que eu pudesse curar de tua cegueira espiritual. E o apóstolo dos gentios, acompanhando aquele grande homem que andou 20.000 quilômetros durante toda a sua vida, até os 65 anos de idade, levando o evangelho a todos os rincões. Ele então, ao longe, vê Jesus. Do lado direito, como bem narra Emmanuel, ali se encontrava Estevão, o antigo Gesiel, filho de Zacarias, ali, e do lado do coração, pela beleza poética da narrativa literária de Emmanuel, a sua doce Abigail. E ali sim, Paulo pôde perceber o que é ser grande. Ele pôde perceber por que o Cristo é o maior. Ali se encontravam o seu mentor espiritual, Estevão, e o amor do seu amor, a coisa que ele mais amou na vida, o ser que ele mais amou na vida. Ali se encontrava o seu próprio coração, Abigail. Mas ele não resistiu ao fulgor daquela estrela central. Ele abraçou Abigail, olhando para Jesus. Abraçou Estevão, olhando para Jesus. Aqueles seus amores eram minuciosos, diminutos, diante daquele amor que podia transcender o verbo humano. Abraçou Estevão, abraçou Abigail, mas não resistiu, e depois foi abraçar o amor dos amores, o piedoso dentre os piedosos, o mestre dos mestres, a doce sinfonia da paz de Deus. E ouviu do próprio mestre: sim, Paulo, ser feliz, porque é da vontade do Pai que os mártires e verdugos entrem no meu reino. Paulo soluçava copiosamente, chorava, o grande filho espiritual de Gamaliel, ali diante dos seus dois amores, não resistiu àquela vibração fantástica, aquele ser superior, aquele ser infinito, aquela poderosa meiguice que nenhuma abelha poderia imaginar dentre todas as suas andanças e peregrinações em busca do néctar ou do mel. Meus irmãos, precisamos de meiguice, precisamos de ternura, precisamos de energia, é verdade, mas de pacificação. Precisamos, como já dizia Gandhi, de superar essa violência, porque paz é não violência. Não temos que ter medo desse nosso lado terno, desse nosso lado doce, desse nosso lado que nos leva às lágrimas. Tem vontade de chorar? Chore. Tem vontade de acariciar? Acaricie. Tem vontade de beijar uma flor? Beije a flor. Tem vontade de dizer eu te amo? Diga eu te amo. Tem vontade de abraçar? Abrace. Tem vontade de amar? Ame. Porque é essa a vibração dos espíritos superiores. É essa casa verdadeira do nosso Pai. A casa da meiguice, a casa da docilidade, a casa de uma vibração que o verbo humano não tem condições, nem essa pobre alma que fala tem condições de expressar essa magnitude desse ser, essa coisa linda que Akhenaton cantou, que Francisco amou, que Maria de Nazaré se ajoelhou, que o anjo Gabriel se curvou. Nós precisamos levantar em nós mesmos, reacender as estrelas,
Falamos há pouco aqui das estrelas que geram planetas. Nós somos mais importantes do que todas as galáxias. Somos mais importantes do que todas as estrelas. Nós somos mais importantes, valemos muito mais do que todos os meteoros e do que todos os planetas. Nós somos os sóis que precisam reacender a própria luz, como diz o poema de Emílio Kemp. Nós somos sóis, nós somos os verdadeiros mundos de Deus, as moradas do Pai. Não se trata apenas de coletividades ou de sociedades. As moradas do Pai, onde o Pai gosta de morar de verdade, é dentro do coração e da consciência humana, dentro do coração e da consciência espiritual do ser que Ele criou, que é a sua obra-prima, que é a sua flor, nesse jardim, nessa maravilha que é o universo. Precisamos entender que a falta do perdão, que a falta da disposição de trabalhar, que a falta de otimismo vem porque nós temos um mundo íntimo, que é o mundo, aquele mundo que nós esquecemos, o mundo da criança. Quando éramos crianças, nós éramos mais meigos, mais ternos, mais doces. Nós não tínhamos medo de dizer eu te amo, de abraçar. Nós encontramos muito dessa meiguice até entre os animais, que nos vêm dando o seu carinho, e nós, porque buscamos uma civilidade, temos medo de expressar essa ternura da alma, a virtude que mais nos aproxima dos seres angélicos. Meus irmãos, não há mistério, embora essa vibração superior seja invisível, mas não há mistério para entender. Jesus caminhando entre as flores, Jesus cuidando dos seus discípulos, Jesus assando peixe, cuidando e dando pão para Pedro, para que os seus discípulos pudessem comer. Um Jesus terno, um Jesus amigo, um Jesus que abraçava, um Jesus que sorria, um Jesus companheiro, um Jesus que curava febre e também fazia com que os aparentemente mortos ressurgissem. Um Jesus que curou leprosos através da sua beleza, indizível suavidade. Precisamos buscar o mundo da suavidade, o mundo da ternura, o mundo de sermos verdadeiramente pacíficos, para que herdemos o paraíso perdido, para que herdemos a terra prometida, que é a terra da consciência iluminada pelo dever cumprido, através de muito trabalho, de muita vigilância e, sobretudo, de muita preocupação em manter essa vibração superior de ternura, de meiguice, de afabilidade e de doçura. Onde está a nossa doçura? Como estamos amargos, como a vida nos torna amargos, como bem diz na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, cheia de 1000 alfinetadas, como a ingratidão nos coloca na defensiva, como nós não sabemos perdoar os amigos. É mais fácil perdoar inimigo do que o amigo que se torna inimigo, do que o amigo falso, do que o inimigo disfarçado de amigo. E qual é a virtude que pode fazer com que nós perdoemos o amigo, ou melhor, o inimigo disfarçado de amigo, o invejoso, aquele que não gosta de nós, senão pela piedade, pela misericórdia, pelo sentimento de misericórdia, de saber que aquele irmão é uma criatura necessitada, é um doente da alma, é um enfermo que precisa das nossas preces, é alguém que precisa da nossa docilidade. Tem duas formas de quebrarmos o gelo: ou através de marretadas, ou passando a mão sobre ele. Mas nas marretadas, algum gelo pode respingar e ferir a nossa face. Mas cuidando bem da mão, é possível derreter um gelo, confiando na ação do tempo. O tempo é suave, faz com que as árvores cresçam, pelo menos 1 milímetro por dia, mas nunca param de crescer. A docilidade de uma manga, dos frutos, tantos frutos em tantos pomares, de um caqui.
um espírito superior é mais doce do que um caqui maduro, é mais doce do que uma manga doce, é mais doce do que o mel. E como o doce é o fermento que leveda toda a massa no que tange as virtudes espirituais. Falamos em paciência, falamos em humildade, falamos em misericórdia, em amor, mas nada disso se sustenta se não existiu a vigilância premente em relação a cultive a sua doçura, cultive a sua afabilidade, porque a doçura aproxima, une, a violência afasta. É essa virtude, é esse mundo que nos espera quando nós nos curvamos diante dessa necessidade do Espírito. É verdade que nós somos carentes de amor, mas muito mais do que o amor, somos carentes da docilidade da alma, somos carentes dessa afabilidade dos anjos, porque é ela que nos comove as profundas entranhas da alma. Temos muitos mundos dentro de nós. Quando nós nos conhecemos a cada dia, a cada momento, percebemos então o quanto que esse mundo está ali, calado, oprimido, esperando a nossa natureza arrogante, competitiva, ciumenta, possessiva, para conduzir ao sofrimento, para depois a dor. O grande objetivo da dor é docilizar a alma. O grande objetivo do sofrimento é fazer com que aquela alma arrogante, prepotente, estúpida, se curve diante da lei poderosa de amor, que começa por meio dessa afabilidade, desse mundo íntimo que estamos a falar. Quem poderá resistir a esse convite? Comecemos no ano vindouro. Comecemos pensando e imaginando o Cristo, agora a docilidade do Cristo. Sabemos muito sobre a positividade do Cristo, mas sabemos pouco sobre a meiguice dos anjos. Quando eles se aproximam, as trevas se dissipam. Onde existe um terno amor, quando uma rosa brilha no seu fulgor, no sentido de aroma, ninguém resiste. Somos hipnotizados, por isso precisamos entrar em sintonia com essa fraternidade universal, desses espíritos superiores, familiares até, que vibram na faixa da meditação e da docilidade. Não adianta termos todas as virtudes, até a humildade, se não formos dóceis. Porque há muita gente humilde que não é doce, que não tem doçura na alma. E como disse Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração tem que estar cheio de doçura. É assim que aprendemos a dizer sim e aprendemos a dizer não. Tem gente que não sabe dizer não. Eu mesmo não sei. E quando digo não, digo com veemência, até um tanto quanto agressivo, porque eu não gosto do não, nem como resposta e nem quando tenho que responder a alguém. Mas até o não tem que ser doce, tem que ser firme, sincero, mas terno. Tem que ser educado, para que a pessoa sinta que o não é em relação a ela, mas é em relação ao pedido dela, que não é possível. Então precisamos entrar na escola da não violência de Gandhi, que tudo suportou. A escola de Francisco de Assis, que tudo suportou. A escola de grandes gênios, santos e heróis, que por meio dessa delicadeza, dessa docilidade, pinta os traços da Mona Lisa, descobre a lâmpada elétrica, busca o mundo microscópico para poder entender a docilidade das nuances do mundo do microscópio, ou seja, do mundo invisível aos nossos olhos. Somente através da doçura é possível esculpir uma imagem, é possível trabalhar na arte, é possível escrever uma obra para que todos possam sentir o amor que vem por sua mensagem.
se não for a doçura. Não é possível compor uma música, os noturnos de Chopin, ou as obras de Beethoven, ou de Strauss, ou de Mozart, nota a nota, numa cadência, num ritmo, numa meiguice, numa sintonia, numa doçura espiritual. Quando Mozart escrevia, não precisava mais passar a limpo, porque ali se encontrava a perfeição em forma de partitura musical. Meus irmãos, as coisas mais maravilhosas que construímos é com delicadeza, é com doçura. Ninguém consegue fazer algo com perfeição sem essa virtude dos anjos. Por essa razão, há muitas moradas na casa do Pai, mas a melhor de todas é a morada da afabilidade e da doçura. É a morada dos bem-aventurados que são mansos e pacíficos. É a morada dos que herdam a terra prometida da evolução constante. É a morada que nos reserva a todos nós. E por isso, digo nessa tarde, não tenhamos medo de sermos doces, dóceis, como as flores, como os lírios, como os pássaros. Nós somos, como disse o nosso mestre, superiores a eles, dóceis como as plumas da manhã, dóceis como as aves, como a plumagem de uma ave, dóceis como as pétalas de uma rosa, a flor de um pessegueiro. É verdade que nessa docilidade, nessa meiguice, existe a firmeza de uma sintonia superior, mas é o medo que nos distancia do nosso melhor lado. O nosso melhor lado é o nosso lado terno, o nosso melhor lado é o nosso lado meigo. É esse lado que faz com que existam casais, casamentos, crianças buscando pais, pais alentando seus filhos. É o lado meigo que se chama mãe. A maternidade é a superioridade dessa doçura. Essa doçura em alto grau é o mundo privilegiado de Deus, porque Ele não é só um pai, Ele também é mãe. E por essa razão, temos que ser, ainda que em corpos masculinos, mães espirituais dos nossos irmãos. Vê cada irmão como sua própria genitora, vê cada irmão como sua própria mãe, e se quiser melhorar, como sua própria avó, porque a avó, segundo a nossa tradição, é mãe mais de uma vez. Então vamos abrir o nosso coração feminino de mãe, feminino dócil, para que verdadeiramente possamos ser mansos e pacíficos, conforme recomendação de Jesus. Muita paz.